não basta ter sempre um sorriso nos lábios. O comprador quer mais. Quer ter certeza que está fechando um bom negócio. E para evitar que alguém compre gato por lebre, existe até uma associação que estabelece as regras do telemarketing. Existem coisas mal feitas. A Associação Brasileira de Telemarketing criou um código de ética que fiscaliza e orienta as empresas nesse sentido. No primeiro dia de agosto, o Banco Central confirma: o melhor investimento para quem não quer o alto risco continua sendo o overnight. Lilian Vitfib. A mesma taxa alta do mês de julho. Um rendimento líquido de hoje para amanhã de 1,23%. E um recado que não podia ser mais claro para o investidor. Ou mesmo para o assalariado que precisa deixar o dinheiro aplicado enquanto não chega o dia do vencimento das suas contas. O recado é o seguinte: assim como no mês passado, o fundo de curto prazo nominativo continua a ser o melhor negócio. O nome é esse, precisa primeiro ser decorado pelas pessoas, em fundo de curto prazo nominativo. Enquanto a taxa máxima do overnight, a que pouquíssimas pessoas têm acesso, rende de hoje para amanhã 1,23%, esse tipo de fundo de curto prazo pode render, dependendo do banco, até 1,3%. No final do mês, a diferença acaba sendo bem razoável. Uma boa notícia para os trabalhadores. O governo garantiu hoje que não vai mudar o sistema de saque do Fundo de Garantia. Fica tudo como está. O presidente Sarney achou uma perversidade excluir a utilização do FGTS para o abatimento das prestações da casa própria. O aumento de 1000% nos preços dos alimentos provoca reação na Polônia. E uma entrevista com o criador de uma nova técnica para medir a natureza, a teoria dos fractais. Você vai ver daqui a pouco. Dez pessoas morrem nos incêndios que atingem o sul da França e pelo menos 2 ilhas do mar Mediterrâneo. O verão quente e seco na Europa, a escassez de água e ventos de até 150 km por hora dificultam o combate ao fogo. As chamas consomem rapidamente a floresta, principalmente nas encostas de difícil acesso. 2 turistas italianos morreram presos dentro do carro numa estrada da ilha francesa da Córcega. As outras 8 mortes ocorreram na ilha italiana da Sardenha. O governo da Polônia libera os preços dos alimentos, que sobem até 1000%. A elevação brutal dos preços estragou o dia dos consumidores. Alimentos populares, como a linguiça, por exemplo, subiram mais de 250%. Os preços de queijos, manteiga e açúcar também se multiplicaram. O governo polonês quer estimular os agricultores a produzir mais com a nova política de preços liberados. O presidente George Bush ofereceu uma ajuda norte-americana de 50 milhões de dólares em alimentos para evitar a escassez na Polônia. O primeiro-ministro de Israel, Itzhak Shamir, ameaça usar outros meios para libertar 3 militares israelenses capturados no Líbano. Os xiitas não aceitam trocar prisioneiros. Prometem matar mais 2 reféns se o chefe Abdel Karim Obeid não for solto imediatamente. O grupo que matou o coronel norte-americano nega ter feito ameaças contra o inglês Terry Waite. Waite está em poder do grupo Jihad, que significa Guerra Santa. O coronel Higgins foi morto pela Organização dos Oprimidos da Terra. O fanatismo e a divisão dos xiitas criam mais um problema para o presidente norte-americano George Bush. Paulo Francis. 2 presidentes americanos já se estreparam com os xiitas no Irã. Jimmy Carter com seus reféns em Teherã, que só conseguiu reaver no dia em que deu posse ao seu sucessor, Ronald Reagan. E Ronald Reagan se metendo ridiculamente no escândalo Irã-Contas, que lhe destruiu o lustro do seu segundo mandato. Agora George Bush enfrenta a sua crise iraniana, com o assassinato por enforcamento do tenente-coronel William Higgins pelos xiitas de Beirute. Bush já se queixou discretamente de raptos e outros crimes de terroristas. Os raptos sendo uma referência à ação de Israel contra os xiitas na sexta-feira passada. Mas se Israel tem problemas na própria Israel com a intifada palestina, que já dura 2 anos, em Washington a vida lhe é mansa. Imprensa e Congresso acham que a culpa de tudo no Oriente Médio é dos xiitas. Bush vai ter de se virar sozinho para sair desta confusão.
Todos os 19 brasileiros presos ontem na loja Victor International, em Miami, foram libertados pelo Serviço de Imigração e Naturalização dos Estados Unidos. Eles foram detidos porque estavam sem documentos. Depois de provar que estavam em situação regular nos Estados Unidos, todos foram soltos. O computador tornou possível a criação de novos ramos da ciência. Um dos mais fascinantes é a teoria dos fractais. São fórmulas que permitem medir e reproduzir superfícies irregulares, como montanhas, células, árvores e até planetas. Os fractais já são usados para procurar petróleo e prevenir terremotos. A nova geometria foi um dos temas do Congresso de Física e Estatística, que reúne no Rio 50 cientistas do mundo inteiro. Entre eles, o pai da teoria, o matemático Benoit Mandelbrot. O professor Mandelbrot é uma mistura de físico, matemático, artista e filósofo. Mas ele mesmo se define como homem de uma mania só, a mania dos fractais. Mas afinal, professor, o que são os fractais? O fractal é uma forma geométrica no qual cada pedacinho é igual ao todo. Por exemplo, uma costa marítima. Se você comparar os pequenos detalhes da costa num mapa muito minucioso, você vai ver que elas reproduzem o desenho do litoral todo. Professor, quais são as aplicações dos fractais? Para mim, o importante não é a aplicação prática dos fractais, mas a compreensão do mundo que eles permitem. Se a gente compreende o mundo, a gente pode controlá-lo. Na área do petróleo, por exemplo, a gente pode saber, quando se injeta água num poço, como a água escorre numa pedra porosa. Quando é que a gente vai poder fazer um cardiofractalograma ou então um fractalocardiograma? Existe uma descoberta surpreendente feita por um amigo meu que é médico. Ele constatou que as pessoas sadias têm um batimento cardíaco um pouco irregular. E esta irregularidade é fractal. Quando o coração bate de forma regular, como um relógio, esta pessoa está doente. A descoberta dos fractais foi para o senhor um momento de inspiração ou produto de muita transpiração? Muito suor e muitos anos. Nunca fiz outra coisa na vida. Minha tese de doutorado já era sobre os fractais, mas nem eu sabia disso. A ideia ainda não existia. Certas teorias formam-se de cima para baixo. Tem-se uma grande ideia e passa-se a vida toda explorando essa ideia. No caso dos fractais, a ideia foi se formando aos pouquinhos. Qual a sensação que o senhor tem quando o senhor pensa que pode criar um mundo num simples computador? É uma sensação inquietante. É uma mistura de alegria e inquietação. Alegria por ter entendido um mistério. Se a gente sabe imitar uma coisa, a gente entende uma parte da realidade. Os planos de Zico para encerrar a carreira de jogador. E em São Paulo, um show reúne as cantoras da época de ouro do rádio. Veja depois dos comerciais. Flamengo e Corinthians abrem amanhã à noite no Maracanã as quartas de final da Copa do Brasil de futebol. Zico, que continua sendo a atração principal do Flamengo, já fez os planos para encerrar a carreira. No time que hoje tem Renato, Júnior, Josimar, ele ainda é a grande estrela. Zico disputou os 4 jogos do Flamengo na Copa do Brasil. Com a classe de sempre, comandou a equipe, orientou os mais jovens, fez gol. Mas para quem tem 35 anos, as contusões, o calendário mal organizado, o excesso de jogos começam a pesar. Ao final do treino, Zico anunciou seus planos para encerrar a carreira. O contrato dele com o Flamengo termina dia 31. Se renovar até o final do ano, Zico vai disputar apenas a Supercopa da Libertadores e alguns amistosos. O Flamengo quer que eu participe da Supercopa, que começa em outubro. São jogos só de 7 em 7 dias e isso já ajuda a uma recuperação maior. Copa União não existe nenhuma possibilidade porque é aquela maratona de sempre, quarta e domingo, e eu venho tendo muitos problemas por causa disso. Já está dando um pouco de saudades do futebol, não? O futebol é uma coisa que eu gosto, mas vou continuar jogando minhas peladas e o futebol a gente vai até a morte. Flamengo ou Corinthians? Quem é que tem mais chances de continuar na Copa do Brasil? Juca Kfouri. Nesta quarta-feira, o Maracanã vai ser palco do jogo das 2 maiores torcidas do planeta. É isso mesmo.
Segundo uma pesquisa feita 6 anos atrás pela revista Placar e pelo Instituto Gallup, eram 18 milhões os rubro-negros e corintianos do Brasil. Em nenhum outro lugar do mundo, um jogo só reúne tanta paixão, tanta gente, nem na China. Até hoje, Corinthians e Flamengo jogaram 68 vezes, com vantagem carioca de 1 vitória, 28-27. Houve 3 empates, curiosamente todos em São Paulo. Quer dizer, se prevalecer a tradição, um dos dois ganha no Maracanã, que seja o Flamengo ou o Corinthians. Nos anos 40 e 50, elas provocaram o delírio de milhares de fãs nos programas de rádio. As cantoras do rádio agora estão de volta e em plena forma. O show estreou esta noite em São Paulo. Carmélia Alves, a rainha do Baião. Nora Ney, rainha da dor de cotovelo. Violeta Cavalcante, rainha do samba rasgado. E mais, Ellen de Lima, Rosita Gonzalez e Zezé Gonzaga. Cada uma dessas cantoras tem um estilo diferente e um passado em comum. Elas foram as famosas cantoras do rádio nos anos 40 e 50, um tempo em que, para fazer sucesso, uma cantora só podia contar com a própria voz. Aqui é arte pura, é coração e, como se diz na gíria, ao vivo e a cores, no peito. O tempo em que a voz era tudo já vai longe. E essas cantoras hoje são pouco conhecidas do público. Mas elas ainda têm muita energia para relembrar a época de ouro do rádio brasileiro. Nem a idade atrapalha. Apesar do meu delas não querem dizer idade, eu digo meus 67 anos, entendeu? Com muita honra. Eu provo aqui que com 67 anos, qualquer pessoa pode fazer o que eu estou fazendo. A Nora disse para mim, você toda vez que é entrevistada, você canta. Eu disse, Nora, eu canto para ilustrar, para saberem que nós somos as cantoras do rádio. Então, vestiu uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Bravo! Bravíssimo, Violeta! Este show reúne pela primeira vez as 6 cantoras. Cada uma mostra seus sucessos e no final elas cantam juntas a música que melhor define os anos dourados do rádio no Brasil. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Ei! Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul. A gente vai ficando por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã. ZYB 850, Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil.